Olá, turma. Boa noite. É com grande satisfação que a gente vai iniciar a nossa terceira semana de aula online, né? Terminando esse assunto aí de compactação, a gente vai findar ele hoje e assim termina a ementa da primeira unidade, que é antes da prova, né? Com o assunto pela ementa e pelo o cronograma que é colocado, curvas de resistência, compactação em campo e controle, ok? A gente já falou muito sobre compactação, já falamos sobre os métodos de compactação. Agora a gente vai falar sobre as curvas de resistência relacionadas à compactação, que a compactação ela influencia nessa resistência do solo, né? E como é que a gente observa isso aí. E como é que é feito, pessoal, o controle de campo, né, desse serviço. É isso que a gente vai tratar aqui agora na nossa aula, né, dessa semana, ok? Então, eu vou iniciar aqui os slides e a gente vai passar aqui e colocar, falar de cada assunto aí para vocês, ok? Só para deixar bem claro, essa videoaula desta semana, a gente não vai ter resumo, não vou pedir resumo, já porque o assunto já está bem estudado, e eu só quero que vocês façam exercício. Vou passar os exercícios na aula de amanhã, e aí vocês vão fazer os exercícios, depois a gente tira dúvida no fórum ou numa videoaula online, tá ok? Ao vivo, beleza? Então vamos iniciar nosso exercício, nossa videoaula de compactação das curvas, né, de resistência, ok? Então, vou abrir aqui o nosso slide. Aí, o assunto, né? Que é a nossa aula da semana relacionada lá na ementa que eu passei para a faculdade para vocês. Aula 22 e 23. A aula 24 seria amanhã, né? Que eu devo usar para passar exercício e tirar algumas dúvidas. Se eu não terminar o assunto aqui nessa aula 22 e 23. Essa aula vai abordar curvas de resistência, controle e compactação de campo. Mas antes de eu falar sobre curva de resistência, eu vou só fazer um apanhado rápido da aula que a gente já falou sobre compactação. Não vai ser nada muito repetitivo, mas bem mais rápido. 10 slides aqui para a gente voltar a relembrar alguns assuntos para eu adentrar nesse assunto de curva de resistência. Ok? Então, a compactação, só para revisar, uma revisãozinha rápida, ela consiste no aumento artificial do peso específico do solo seco, o gama S, né? Então, eu vou compactar o solo e vou aumentar esse peso específico seco, né? É isso que é interessante para a gente aumentar a estabilidade e aumentar também, com isso, a resistência com diminuição de vazios e o aumento do atrito interno. A finalidade. Então, a nossa finalidade, o solo vai ser lançado para a construção de um aterro, né? Ou de um serviço de compactação, no estado fofo heterogêneo. Ele está lá sem solto, ele não está compactado naquela densidade natural. E a compactação ela vai conseguir densificar aquele solo, né? Vai homogeneizá-lo, trazendo uma umidade que seja interessante, aumentando seu peso específico, seco e diminuindo assim seus índices vazios. Ok? Aumentando o tempo interno, aumentando a resistência. Vai aumentar a resistência necessariamente do solo, um aumento do atrito interno, óbvio. E vai diminuir a compressibilidade, diminuir a permeabilidade do solo. E vai ser esse serviço de compactação vai ser empregado em aterros, pavimentos, barragens, diques, melhorando o solo para o apoio de fundações diretas também, né, com reto aterro de muro de arrimo e enchimento de valetas. Então, esses são os vários serviços que a compactação a gente pode executar. Ok? Então, os tipos de compactação são diversos tipos. A gente pode fazer obra com equipamentos disponíveis, então usamos até grandes compressores pesados, até soquetes manuais, né? Equipamentos pesados e pequenos equipamentos. Então, são diversos tipos de compactação. A gente já nas aulas anteriores já falou sobre o tipo de rolos para cada tipo de serviço, então a gente não vai precisar falar sobre isso aqui agora. Só para relembrar o histórico aí, o começo dessa compactação foi com Proctor em 1933, ele observou sobre a compactação, notando que, aplicando uma determinada energia em um determinado número de passadas de um determinado equipamento do campo, o número de golpes relacionado a laboratório, um soquete sobre o solo contido em um molde, o peso específico seco, gama S,
resultante vai depender do teor da umidade, né? Aquela curva de compactação, com o qual a compactação havia sido executada. Então, ela vai depender, o peso específico máximo seco vai depender do grau de compactação e da umidade, certo? E este solo, o solo seco, quanto maior essa quantidade de água, em um solo seco, quanto maior a quantidade de água, o que é que vai ocorrer? Eu pego no solo seco, vou aumentando gradativamente a umidade de água. A gente sabe que a água é um dos maiores inimigos, é igual a remédio, né? Ele, a determinado ponto, ele é bom, mas se passar daquela dose correta, ele pode fazer mal. Então, a água no solo é a mesma coisa. Então, esse efeito da água ela vai ocorrer o efeito da lubrificação e do deslizamento das partículas, com a melhoria da compactação. Porém, muita água, como eu falei, igual um remédio, né? Ocupa todos os vazios, ocorre o grau de saturação elevado, a água vai acabar ocupando, lembra lá aquelas aulas dos 3 estados do solo, ela vai ocupar os espaços vazios, onde o peso específico do sólido é muito maior que o da água, então, consequentemente, vai diminuir a densidade seca do solo, ok? Assim, existe, por uma determinada energia aplicada, uma umidade ótima, que vai conduzir o peso específico seco máximo, ok? Vamos lá. E o ensaio normal de compactação? Lá em Proctor, ele fez com um cilindro pequeno, né? Um cilindro aí de altura de 12,73, uma altura aí de 10 centímetros de diâmetro, com altura de 2,73, dando um volume médio de 1 litro, né? 1.000 centímetros cúbicos. Ele vai ser submetido a 26 golpes por camada, em 3 camadas. Lá para um cilindro maior, solos granulares, nós fazemos em 5 camadas, ok? Vou botar aqui rapidinho aqui. Aqui, ó, eu tenho aqui, ó, para um cilindro grande, eu tenho, são 5 camadas, né? Não vai ser mais 3 camadas, como o Porter fez 26 golpes para normal, que o normal já é 12 golpes, porque são 5 camadas. Uma altura do espaçador de 63,5, né? Todas as alturas de 63,5. Agora, aqui a diferença é o número de camadas e o número de golpes, para a energia normal, intermediária e modificada. Ok? Então, a gente vai lá. A operação vai ser repetida para que se perceba que a densidade seca, depois de um certo tempo de ter subido, ela vai começar a diminuir, certo? Então, tendo caído em 2 ou 3 operações sucessivas. Aí você verifica que ocorreu a substituição daquela quantidade máxima de água, né? Você tirou o sólido e está ocupando, a água está ocupando espaço dos sólidos, dos grãos. Então, se o ensaio começou de fato com umidade de 5%, pessoal, isso é o que nos interessa, eu começo com 5% abaixo da umidade ótima e depois eu acrescentando 2% de umidade, até chegar na umidade que você vai verificar um ponto de máximo, né? Um ponto de ascendente para descendente, e aí você vai traçar seu gráfico. Geralmente, com 5 pontos, você consegue traçar esse gráfico aí de compactação. Então, com 5 determinações, o ensaio será concluído. Geralmente, não são necessárias 6 determinações. Ok? Com as acréscimos de 2% acima de 5% de umidade ótima. Aí está o grau, está a densidade seca, o gráfico de compactação, né? A umidade ótima no ponto de inflexão, né? Ponto de máximo. E eu tenho que a umidade ótima se dará, pessoal, sempre entre esses intervalos, né, de 80% a 90% de saturação, nunca na saturação 100%, que aí vai estar o solo saturado, mas entre 80% e 90% essa umidade, ela dá o maior grau, né, de densidade seca máxima, relacionado às fórmulas de solos 1, lembra lá? E o peso seco, né, a densidade seca do solo, né, é igual à saturação, a densidade relativa, gama da água, sobre saturação, gama da água, mais a densidade relativa e umidade, né? A gente sabe aí, e tendo para 100% de saturação, nós verificamos esse valor aí de gama S, que será menor. Ok? Entre 80 e 90 ele tem lá o gama S máximo. Perfeito? Aí aquela energia que eu já falei. Aqui os aparelhos, o soquete que vai compactar o cilindro, a altura de queda menor, cilindro menor, e aqui para os 5 camadas do cilindro maior, uma altura de queda maior, ok? E eu tenho aqui uma foto, né, da compactação ao redor e no centro, né, para você homogeneizar a energia em as camadas em todo o corpo de prova, ok? Mas aí, pessoal, onde a gente está chegando, onde a gente vai chegar,
onde nós queríamos chegar realmente, é o assunto da aula de hoje, não é só a compactação, que a gente já falou sobre isso. Nós queríamos mais falar sobre a resistência do solo compactado relacionado, né, às curvas de compactação. Mas, para falar em resistência, eu vou ter que falar sobre o índice de suporte Califórnia. Não tem como falar em resistência do solo sem falar sobre o CBR, ok? Então, esse ensaio de ISC é o ensaio de suporte de Califórnia, né, popularmente conhecido como CBR, California Boration Ratio. Foi desenvolvido lá por Porter em 1929. E aí, com aquela, eu falei para vocês, com a Guerra Mundial, a Segunda Guerra, os engenheiros dos Corpos dos Estados Unidos, né, fizeram esses estudos, acompanharam esses estudos de Porter, né, e de Proctor também, e desenharam, né, fizeram um estudo empírico para dimensionar pavimentos flexíveis. A gente já falou sobre isso, sobre número M, sobre dimensionamento, tudo aí casando aqui com CBR. Isso lá em pavimentação, ok? Vocês vão ver isso aí lá em pavimentação. Então, é por isso que a gente tem que ter essa base de solos 2 para a gente falar sobre pavimentação. Então, voltado especificamente para o dimensionamento de pavimento rodoviário, como eu falei, foi posteriormente adaptado pelo Corpo de Engenheiros do projeto de pavimento de aeroportos e se mantém até hoje como parâmetro do projeto mais utilizado. Então, eles na guerra lá, eles precisavam de calcular, dimensionar os aeroportos, porque em alguns pontos onde pousavam os navios, os grandes aviões, né, de carga, os cargueiros, esses aviões, às vezes, tinham alguns acidentes, então não conseguiam o suporte do aeroporto, né, o subleito, o pavimento do aeroporto não suportava esse tipo de carga. Então, foram grandes insucessos em pouso e decolagem de aviões. Então, foi feito essa necessidade de os engenheiros fazerem alguma coisa empírica, estudarem algo para dimensionar uma pista de aeroporto, o que foi feito primeiramente. E depois esses estudos, esses corpos de engenheiro da Segunda Guerra, que foi utilizado aqui na pavimentação para a rodovia, ok? Mas, primeiramente, o estudo foi feito para aeroportos. Então, de acordo com Porter, esse ensaio foi desenvolvido a fim de avaliar potencial de ruptura de um subleito, um afundamento plástico do subleito. Então, a grande sacada desse método é relacionado, né, do dimensionamento de pavimento flexível, né, que vai ser usado esses estudos de Porter e dos engenheiros dos Corpos de Engenheiros dos Estados Unidos, é justamente o dano causado das cargas ao subleito, né, esse afundamento plástico do subleito. Então, uma vez que era o defeito mais comumente observado nas rodovias da Califórnia naquela época. Então, isso aí foi feito, então, esse estudo para o fundamento aí, né, que vocês devem gravar, devem ter isso aí para vocês para a disciplina, né, que vocês devem pegar, que é a pavimentação, deve ter essa grande bagagem aí de CBR e histórico também de onde veio, né, para a gente passar bem por lá, ok? Então, vamos lá. Então, o CBR então expressa uma relação entre a resistência à penetração de um cilindro padronizado numa amostra de solo compactado e a resistência do mesmo cilindro em uma pedra britada padronizada. Então, ele simplesmente compara uma brita graduada padronizada com os diversos tipos de solo. Então, aquela que estiver mais parecida com a resistência de uma brita, né, a resistência à penetração de um cilindro, de um pistão numa brita, este solo vai ter mais próximo de 100% da resistência daquela brita. Então, vai ser um solo com maiores qualidades. Quem tiver menores porcentagens relacionadas a essa brita graduada terá um solo com qualidades inferiores. Então, o ensaio permite então, também obter um índice de expansão do solo durante o período de saturação. Esse corpo vai ser imerso por 96 horas, 4 dias. Você bota o solo. A gente vai entender, Reginaldo, por que você coloca 4 dias o solo imerso em água. A gente vai verificar aqui agora o motivo dessa imersão em 4 dias para verificar não só a expansão do solo em contato com a água, mas também para a gente verificar aqui a parte da resistência. E o CBR, então, é a relação entre a carga necessária para deformar 0,1 polegada ou 0,2 polegadas do material ensaiado, sendo que a carga obtida para a pedra britada, a normatizada pela pedra britada, é 70 kg por centímetro quadrado ou 120 e 105 kg por centímetro quadrado, respectivamente. Então, uma brita graduada normatizada
ela, com 70 quilos de pressão por centímetro quadrado, ela vai ter uma deformação de 0,1 polegada. E também vai ter para 0,2 polegada com uma pressão de 105 kg força por centímetro quadrado. Então, pessoal, eu faço uma comparação. Esse meu solo com 70 quilos, né, em 0,1 polegadas, ele teve que pressão? E com 0,2 polegadas, teve que pressão? Teve que deformação com 0,2 quilos. Então, qual o maior valor entre essas porcentagens, né, de pressão desses dois valores? P para 0,1 e pressão para 0,2 polegadas. Você divide por 70 para 1, por 0,1, e divide por 105 para 0,2. O valor que der maior dos dois vai ser o índice de Califórnia ou o CBR. Beleza? É isso aí. Então, e esse ensaio? Esse ensaio a gente vai vir no laboratório, logo que a Covid-19, né, nos deixar, nos reunirmos novamente, a gente vai fazer lá um ensaio no laboratório. Desculpa aí. Um suquinho aqui de acerola. Vamos lá. Então, ensaio. Compacte-se a amostra de solo em um cilindro grande do ensaio de compactação da energia desejada. Após essa compactação, vamos deixar o solo imerso, né, por 4 dias. Ok? Vai procurar atingir a saturação. Sobre as amostras em saturação, coloque-se anéis anelários de 4,5 quilos. Vai simular o quê, pessoal? A resistência com o peso do pavimento que impõe a sua expansão. Eu tenho lá o subleito, eu vou colocar camada subbase, base e o revestimento, então camada no pavimento. Essa camada no pavimento, eles colocam esses 4,5 quilos aí para dizer que está significando peso por área nesse corpo de prova. Vai ser o peso do pavimento no subleito. Então, mede a expansão dessa amostra, ok? Por meio de uma prensa, faz a pressão sobre cada corpo de prova, uma punção no cilindro de 49,6 mm de diâmetro e um anel dinamométrico, né, fornece a força aplicada. Vou ter a força para 0,1 polegada e força para 0,2 polegadas de deformação. Pego o valor dessas pressões aí em 0,1 e 0,2 e dou a porcentagem de CBR, ok? Com as quais a tração, e se traça um gráfico. Pressão, deformou quanto? Deformou quanto? Pressão, deformação. Aqui eu vou pegar o corpo de prova, o pistão ele vai ser deslocado e vai atingir uma certa deformação. O que é deformação, pessoal? É a ΔH sobre H0. É a deformação do corpo. É o que ele vai subir aqui, ó. Ele não está indo para a lateral, ele só vai ter movimento vertical. Então, a deformação é a deformação na vertical. Então, essa deformação aqui vai me dar, né, a porcentagem. Quantos milímetros por metro? Quantos milímetros por milímetro? Que vai me dar essa deformação? Quantos milímetros por milímetro? Então, isso aqui vai me dar os valores da pressão que eu vou estar dando nesse corpo e o valor da pressão e a deformação medida pelo extensômetro aqui. Eu vou anotar as deformações e o valor da pressão. Ok? Beleza. Aqui já é o corpo, os corpos de provas imersos, 4 dias, para a gente fazer o ensaio, né? Aqui para saber a expansão em 4 dias. Beleza. Agora, acontece que a curva padrão é essa. Às vezes, a nossa curva de ensaio, ela pode dar uma inflexão no início, né? E aí ela não traça, né? Ela não observa o que é feito realmente. Aí você dá uma pequena inflexão no início. Então, a gente vai deslocar esse ponto de inflexão e o 0,1 polegada vai passar para aqui e 0,12 vai passar para aqui. Ou seja, vai ser dado uma correção da P1 em 0,1 e P2 em 0,2. Ok? No gráfico que vai precisar de correção. Esse aqui é um gráfico que não está precisando de correção. Então, se fosse aqui, teria isso. Se fosse esse o gráfico. E se fosse o 0,2, seria esse aqui o valor. Não precisaria de correção. Mas como deu essa inflexão, porque o gráfico é assim. Ó. Tá vendo? Deu uma pequena inflexão no início. A gente vai ter que corrigir para esse ponto que ele estava normal. A gente traz esse deslocamento para cá. Esse deslocamento desse ponto para esse. Traz daqui para cá. Tudo esse aqui vai deslocando. E você pega o valor corrigido da pressão 0,1 e 0,2. Ok? Então, tá aí agora o nosso gráfico que a gente vai estudar aqui agora. O gráfico de resistência.
eu tenho aqui a resistência, né, do solo, resistência A, curva A, resistência B, curva B, ok? Aí eu vou ter o próctor modificado, esses dois valores, tracejado e contínuo. E para o próctor normal, eu vou ter essa curva aqui, né? Contínua, e essa curva tracejada. Ok? E que diferença é essa, Reginaldo? É simples. Eu vou falar para vocês aqui. A experiência mostra que em qualquer índice de resistência de um solo, a resistência vai decrescer com o aumento da umidade, como mostra as curvas A e B da figura. Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho o quê? A nossa resistência A1 aqui, eu tenho uma umidade H1, menor que H ótimo, menor que H ótimo para próprio normal e H ótimo para modificado. Ok? Quando eu vou aumentando a minha umidade para a umidade ótima, está aqui a curva de resistência, ela cai drasticamente. Ok? Então, aqui eu tenho a resistência para a umidade ótima do solo. Ok? E a outra curva de resistência, essa curva aqui também. Essa aqui, a eu tenho para modificado. Sempre para o modificado, pessoal, eu vou ter uma grande resistência, porque eu estou dando uma pressão maior. Então, a resistência inicial de um ensaio para um próctor modificado vai ser sempre maior do que para um próctor normal. Isso aqui é resistência, CBR. Ok? Pronto. Então, eu tenho aqui uma resistência para um próctor modificado e uma resistência, uma curva, para um próctor normal. Ok? Agora eu tenho tracejado, é o quê? É a curva do próctor quando eu deixo imerso o solo. Se eu não deixasse imerso o solo, essa resistência inicial para o próctor modificado seria R1. Mas como eu coloco água, a resistência cai drasticamente para R1'. Essa é a variação de resistência no modificado. Porque eu coloco o solo imerso, o solo quando vai estar imerso, ele vai ter uma saturação inicial e ele vai cair drasticamente sua resistência inicial. Agora, como o solo está saturado, quando ele vai chegar na umidade ótima, está lá de 80% a 90% do próctor ou da saturação, essa saturação já não mais influencia na resistência. Vocês vão ver aqui, ó. Essa é a curva do modificado e essa é a curva do normal. Repare bem que a curva do modificado, está vendo aqui na curva ótima, ele caiu na resistência, ele caiu drasticamente a resistência aqui, ó, no modificado, foi para B, ponto B, ele caiu drasticamente, mas depois da umidade ótima, o solo está saturado, ele não vai mudar nada na resistência do solo modificado. Mesma coisa para a umidade ótima do próctor normal. Aqui o próctor normal, ó, depois da umidade ótima, ó, ele tomou também, caiu drasticamente, ó. A resistência para o próctor normal e a resistência para o próctor normal. Depois de 4 dias, tá vendo? Não? Delta RN, delta resistência do próctor normal. Ele desce drasticamente. Mas depois que ele chega na umidade ótima do normal, ele continua a mesma coisa. Então, você observa que a umidade de saturação no início do solo, o solo coloca ele saturado, ele daria uma resistência muito maior, estaria seco esse solo. Mas como a gente coloca essa umidade inicial anterior, já para não ter influência na umidade ótima quando o solo estiver compactado em campo. Ok? Então, esse solo não vai sofrer alteração. Ele não pode ter uma resistência maior do que teria se ele tivesse seco. Tá aqui, ó. Né? Ele teria essa resistência aqui, ó. Ele com a umidade lá, né, sem estar imerso. Ele estaria numa resistência maior. Ok? Ele estaria aqui de resistência e não aqui. Ok? Mas acontece que ele não tem estabilidade. Se eu tivesse com ele aqui, eu estaria com uma resistência maior, mas estaria instável. Ok? Então, para a energia de compacto, eu já falei, eu fiz a observação do gráfico, mas eu vou
ler aqui, só para vocês terem, visualizar todo o assunto novamente. Mas eu já fiz a definição toda do gráfico, do gráfico de resistência relacionado à compactação. Para uma energia de compactação grande, modificado, a curva de resistência será mais íngreme e os valores da resistência maiores. Vamos botar lá? Modificado, ó, íngreme, ó como ela é íngreme, ó como a outra é mais suave. Esse aqui é o modificado, esse aqui é o normal. É o que está dizendo lá, é o que está dizendo aqui no postulado. E os valores de resistência maiores. Para uma menor energia de compactação, já pelo contrário, a curva será mais abatida, viu lá? Ela é mais suave e as resistências menores. Curva mais abatida e resistência menor. Prócto normal, prócto modificado. Ó, resistência aqui é menor porque a energia de compactação é menor. Aqui a energia de compactação é maior, tem uma resistência maior. Okay? Agora vamos lá. Colocando em correspondência como é feito na figura, essas curvas de resistência com as curvas de Proctor, a gente vai verificar que as umidades ótimas não correspondem a nenhum valor máximo ou singular das resistências. Lógico. A umidade ótima do modificado não representa a resistência maior. Ela está aqui embaixo. Está vendo aqui? Essa é a resistência para o modificado na ótima e aqui seria uma resistência maior, se não tivesse imerso. Ok? Então, vamos lá. Então, se o aterro fosse compactado, aí onde está a questão. Vamos falar devagar aqui agora. Ok? Então, se o aterro fosse compactado na umidade H1, o aterro compactado na umidade H1, e com energia correspondente ao prócto modificado, então sua resistência seria R1, muito maior que a resistência R0, correspondente à umidade ótima. Vamos lá? Se ele fosse compactado com H1, ele teria uma resistência R1, muito maior do que compactado com H1, né? Com H ótimo, eu teria lá um valor muito menor. Eu teria aqui em beta, tá vendo? Ele saturado e ele sem estar saturado. Ok? Então, se o aterro fosse compactado na umidade H1 com energia correspondente ao próximo modificado, então sua resistência seria R1 lá em cima. R1 lá em cima. Ele compactado com H1, a resistência é R1 lá em cima. Certo? Então, sua resistência é R1, muito maior do que a resistência R0, correspondente à umidade ótima. R0, a resistência aqui é R0, na umidade ótima. Tá vendo aqui? R0, o gráfico do modificado, na unidade ótima. A resistência cairia drasticamente. Então, mas, entretanto, pessoal, o corpo de prova na umidade H1, aquela primeira lá, for saturado antes do ensaio. Então, eu pego ele está na umidade 1, aqueles 2 pontos abaixo da umidade ótima, lembra? Eu pego 5% menor do que a umidade ótima, né? Anterior, digamos, se é 10, eu trabalhar com 5, eu botar mais 2%, chega um próximo de 10 da umidade ótima, não é isso? Então, 2 pontos abaixo. Então, primeiro H1, né? Vamos dar 5%. Então, ali eu vou ter uma resistência, ele teria, se ele não fosse saturado, ele teria R1 lá em cima. Mas acontece que eu boto 4 dias na saturação. Então, se entretanto que eu lhe provo na umidade H1 for saturado antes do ensaio, e imerso lá 4 dias, ele sofrerá uma queda de resistência, ΔRM. Ok? ΔRM. Então, ele vai, se ele fosse moldado com H1, né, ele teria R1. Mas essa umidade H1, o corpo tá com, o CP está com H1, mas ele vai ser saturado. Quando ele satura, olha para onde vem. Para o ponto B, R'1. Olha quanto dá o ΔRM, ó, o valor de resistência cai drasticamente. Ok? Por outro lado, R' muito baixo. Por outro lado, o corpo de prova compactado na umidade ótima, se saturado, perderá somente uma pequena parcela de ΔR0 de sua resistência. Já moldado na umidade ótima e saturado. Ele já não tem muita influência na resistência quando o solo está
na umidade ótima e saturado, tá vendo? Ele já está ocupado o espaço dele com água e ele já está na umidade ótima. A água que vai adentrar no solo vai ser menor e não vai influenciar muito. Então, para os corpos de prova com pequenas energias de compactação, mesmo acontece, embora com muito menos intensidade. Quer verificar ΔR0? Vamos lá? Verificar ΔR0. Eu tenho aqui na umidade ótima, corpo compactado na umidade ótima, né? Ele vai estar aqui para modificado e ele vai estar aqui com R0, né? Se ele não fosse saturado. Então, ΔR0 é muito ínfimo em relação a R1 e R'1. De R1 para R'1. Ó, ΔRM para ΔR0, um valor ínfimo. Então, a influência é muito menor. Ok? Então, vamos lá. Então, para os corpos de prova com pequenas energias de compactação, o mesmo acontece, embora com muito menos intensidade. É por essa razão que nos ensaios californianos está especificado que deva fazer a saturação prévia dos corpos de prova. Então, a gente satura, ele não tem influência na umidade ótima. Então, dessa forma, ao dispor as resistências obtidas contra as umidades e modalidades de corpo de prova, não as umidades depois da saturação, obtém-se as curvas tracejadas do lado seco do gráfico, de cima da figura. É aquelas tracejadas, aqui é onde vai estar o tracejado para modificado e o tracejado para normal. Ou seja, ele cai drasticamente, ó, a resistência com a saturação do corpo de prova. Beleza? Então, dessa forma, dispor as resistências obtidas contra as umidades de amoldagem dos corpos de prova, não as umidades depois da saturação, obtém-se as duas tracejadas. Eu vou mostrar para vocês, tracejada do modificado e tracejada do normal. Ok? Do lado seco do gráfico, qual é o lado seco do gráfico? Antes da umidade ótima. Seguida das curvas cheias do lado úmido, depois da umidade ótima. Pois desse lado, onde está a questão, daqui vai fechar a aula, pois desse lado, os corpos de prova não sofrerão efeito da saturação, pois já são praticamente saturados. É isso que fecha. A gente tem que botar lá 4 dias no nosso corpo de prova. Ok? Os corpos de prova compactados na umidade ótima não corresponderão, portanto, às resistências máximas. Ele não vai corresponder à resistência máxima. Espera aí. Poxa, Reginaldo, eu quero resistência. Mas sim as máximas resistências estáveis. Isto é, que não variam muito com uma posterior saturação. Então, eu estou no campo lá, eu compacto, né, o meu terreno, o meu solo, meu aterro na umidade ótima, ok? E o que é que vai acontecer quando eu tenho esse ensaio de saturação e verifico? Ele não vai, se o solo receber uma certa saturação, ele não vai diminuir sua resistência muito, porque eu fiz o ensaio para tirar a umidade ótima. Ele verificou que depois da umidade ótima, no ramo úmido, ele não sofre muita alteração de sua resistência. Ele sem saturar ou antes de saturar. Então, você verifica, então, uma estabilidade. Então, eu quero ele na umidade ótima, eu não quero ele numa umidade menor que a ótima, pois quando esse solo sofrer água, sofrer ataque, sofrer a saturação, ele vai modificar todo aquele gráfico dele de resistência. Mas como ele já está saturado, um pouco de saturação de 80% a 90%, ele não sofrerá muito diferença de resistência. Então, verifica-se, portanto, que é necessário especificar o grau de compactação, se é modificado, se é intermediário ou se é normal. A umidade do solo a ser compactado tem que definir também. E o equipamento a ser utilizado, sua energia. Portanto, os aterros bem compactados não serão necessariamente aqueles, os bem compactados, não serão aqueles que apresentam grande resistência, alto CBR. Serão aqueles cuja resistência é estável e independe de estações climáticas. Verão, outono, inverno, primavera. Primavera, verão, outono, inverno. Ele vai manter sua estabilidade devido à saturação. Ok? Isso é o que importa. Concluindo, quais são as conclusões que a gente tira disso aí? É o que a gente vai findar esse início de curvas de resistência versus CBR. Curvas de resistência versus compactação. É o que a gente está dando nessa nossa aula aqui hoje. É essa. Ok? Então, primeiro ponto. O índice de resistência decresce com o aumento da umidade, desde que o solo não esteja previamente saturado. Ok? Se o solo estiver previamente saturado, eu vou ter que, depois da umidade ótima, ele equilibra a sua resistência.
grandes energias de compactação, curva ímpar. Estava lá em R1 seco, desceu, né? Muito forte, uma mudança de umidade. Pequenas energias de compactação, a curva é mais abatida e a resistência é menor. Vamos lá para verificar isso. Curva, solo não saturado antes, ó, decresce muito rápido. Já com pressões menores, que é o próprio normal, ele desce, mas também é menos íngreme do que o solo com maior energia de compactação. Ok? Umidade ótima. Não corresponde a nenhum valor máximo ou singular da resistência. A gente já falou sobre isso. Temos a conclusão disso. Com a saturação, ocorre queda de resistência no ramo seco. Perfeito? Está lá. Cai toda a resistência no ramo seco, que é antes da umidade ótima. E a resistência na umidade ótima torna-se a maior resistência estável. Eu tenho a estabilidade da resistência na umidade ótima. Perfeito, perfeito. Então, a umidade ótima é o equilíbrio da resistência relacionado, é o equilíbrio, né, da compactação relacionado ao CBR estável. Então, não adianta nada eu ter um CBR elevado em campo. Vamos lá, eu vou compactar com... Não, pessoal. Nosso aterro, ele tem um CBR de 110% com 6% de umidade, com 5% de umidade. Eu vou compactar ele com 5%. Beleza, doutor? Chega com determinado tempo, eu chego no inverno, né? No campo vai ocorrer a infiltração, porque nada é impermeável. Essa base, esse aterro, vai sofrer saturação e aquela resistência que você está absurda de 110, ela cai drasticamente para 40%, 30%. O que é que adiantou? Então, eu tenho que ter uma umidade e uma resistência estável. Eu compactando na umidade ótima, ela vai me dar uma resistência menor, um ΔR0 menor, né? Mais estável. Eu não vou modificar a minha resistência. Perfeito? É isso aí. Então, a gente está concluindo aqui agora esse início. São dois assuntos aqui. A gente iniciou nossa parte de curva de resistência versus compactação. Ok? Versus CBR. Beleza? Então, agora, vamos adentrar agora no outro assunto. Perfeito? Beleza. Show de bola. Compactação no campo é o segundo quesito aí do nosso assunto. Vamos lá. A compactação de campo consiste em várias operações. Uma, escolha da área de empréstimo, que é um problema técnico-econômico. A escolha deve ser considerada a distância de transporte, que é caro na pavimentação, e também a característica geotécnica do material. Vai fazer ensaios, vai fazer aquela parte estatística do solo. Ok? Escolha da jazida. Ó. Aqui a escolha da jazida. Esse material tem um CBR compatível? Esse material expande? Pronto, eu tenho que fazer ensaio dessa jazida para verificar. E qual é a distância desse material? Será que eu não tenho um material mais próximo da obra que me dê um custo menor? Essas são as perguntas que o engenheiro vai ter que fazer. Segundo quesito, transporte e espalhamento do solo. A espessura do solo solta, eu tenho que saber qual é a densidade. Densidade, lá vocês viram lá em estradas. Qual é a densidade in situ da jazida, qual é a densidade compactada no campo e qual é a densidade na caçamba. Essa diferença de densidade eu tenho que saber calcular para verificar qual é o volume do transportar de material para executar. Qual é a espessura solta que eu tenho que ter de material para quando eu compactar, ele ter a compactação lá, aquela espessura que você dimensionou lá em pavimentação. Lá quando a gente vai dimensionar o pavimento, aquela espessura que é 15, 20 centímetros. Beleza? Então isso a gente tem que saber. Né? Aquela lei da conservação de massa. Que geralmente é estabelecida de 15 a 20, pois o efeito dos equipamentos não atinge grandes profundidades maiores que estas. A espessura de espalhamento depende do tipo do solo, que geralmente de 22 a 23 centímetros do solo solto resulta em uma camada de 15 de solo compactado. Isso é difícil, quem vai dizer vai ser as densidades. Aqui está o espalhamento, eu vou ter que saber qual a distância entre uma caçamba e outra, que vai me dar um volume solto para eu vir depois espalhar e me dar depois uma compactação. Eu tenho que saber, eu tenho que botar aqui para saber. Ok? Que é um multi-scrape, né?
com um trator empurrando o motospray. 3, falei de jazida, falei de transporte, acerto da umidade. Eu vou lá compactar com 5% ou vou compactar na umidade ótima? Vou compactar na umidade ótima, doutor. Ok? Para a gente não ter instabilidade de resistência. Acerto da umidade, que é conseguido com a irrigação ou aeração. Irrigação porque está seco. Aeração porque está úmido demais, passou da umidade. Eu vou abrir para o sol bater, vento e secar o solo. Seguida de revolvimento mecânico do solo de maneira homogeneizada. Está aqui a umidade, aumentando a umidade do solo com caminhão-pipa, né? Corrigindo a umidade. E aqui está a aeração e a homogeneização do material, com um trator com um grade disco. Estou aqui tentando homogeneizar o material para todo o solo aqui, nesse ponto, está com a mesma umidade. Ok? 4. Compactação. Quando é que eu vou compactar? Eu vou lá no campo, tiro a umidade, verifico a espessura solta, vejo a umidade, pode compactar. Está tudo ok. Então, a compactação, propriamente dita, os equipamentos devem ser escolhidos de acordo com o tipo de solo, se é arenoso, se é argiloso, se é chutoso. A gente vai verificar, né? Já estudou isso, já passamos para vocês. Rolo pé de carneiro adequado para solo argiloso, ou penetrar na camada nas primeiras passadas, atingindo a parte inferior da camada e evitando que uma placa superficial se forme e reduza a ação do equipamento com a profundidade. Rolo pneumático eficiente para grande variedade de solo, devendo ter seu peso e a pressão dos pneus adaptada a cada caso. Rolos vibratórios são especialmente aplicados para solos granulares, do próprio equipamento. Está aí, né, os rolos pé de carneiro, né, para solos argilosos, o apoio do solo. Né, o rolo de pneu para qualquer tipo de solo. E aqui, o rolo liso vibratório, né, para solos arenosos. Ok? E esse controle agora, vamos falar agora. Controle de compactação. Especificações não são fixas, né? As especificações não fixam intervalos de umidade e de densidade seca a serem obtidos, mas um desvio de umidade em relação à umidade ótima. Por exemplo, menos 1 a mais ou menos 1 da umidade ótima ou de menos 2 da umidade ótima. A umidade ótima é um grau mínimo de compactação. Por exemplo, o grau de compactação tem que ser maior ou igual a 100%. Ok? Esta prática decorre do fato de que, numa área de empréstimo, o solo sempre apresenta alguma heterogeneidade, né? Então, a gente vai ter, às vezes, o solo não está na saturação. O solo, num ponto da jazida, ele tem uma umidade higroscópica menor ou maior nesse ponto. Então, você trata o solo como uma só umidade hidroscópica e aí você satura de um lado e fica seco do outro. Né? Por isso essa variação. Então, duas amostras retiradas de uma mesma área de pequeno empréstimo apresentam curvas de compactação distintas, podendo a umidade ótima, por exemplo, apresentar diferença de 2 a 4%. Para aterros de menor responsabilidade, é especificado um grau de compactação de 100% do ensaio normal. Ok? Aí eu tenho aqui o controle tecnológico do solo, onde a gente vai fazer exercícios, vou passar para vocês exercícios, para a gente fazer o controle de compactação. Como é que é feito esse controle? Eu vou passar exercício para vocês. Ok? Aqui, o controle é feito de forma estatística. Eu sei com as probabilidades de rejeição, probabilidade de aceitação, porcentagem de defeitos aceitáveis e porcentagem de defeito mínimo admitida. A tabela 1 verifica o quê? A variável beta, risco do DNR, e os valores P1 e P2. Ok? P1 e P2 tiveram seus valores fixados em 10%, 5%, as probabilidades 25%, respectivamente. Adotado como referência no controle estatístico contante das especificações de serviços pertinentes. Ok? P1, P2, que porcentagem de defeitos máxima admitida no serviço de boa qualidade, porcentagem de defeito mínima admitida no serviço de má qualidade. Ok? Então, esses valores de probabilidade que eu tenho. 10, 5 e 25%. Serviço. Grau de compactação. Como é que é o grau de compactação? Massa seca sobre volume vai me dar, né, o gama S, que eu vou usar aqui. Ó. Ok? O de laboratório vai me dar a minha referência e o de campo é que eu vou tirar lá. Esse de campo, que é o quê? A massa úmida lá do campo dividido por 1 mais H. Ok? Vai me dar o gama total dividido por 1 mais H, me dá o gama S, dividido pelo volume do buraco, me dá o gama S de campo. Dividido pelo gama S do laboratório, isso aí tem que ser maior ou igual a 100%. Está aqui o nosso
já grande estudado garrafão de areia, que a gente vai achar qual é o grande problema aqui. Aqui eu vou ter que furar o buraco na espessura da camada, total espessura da camada. Se a camada for 15, eu furo 15. Se a camada for 20, eu furo 20 centímetros. Ok? Aí eu tiro esse material do solo, ele vai estar aí na umidade de campo, né? Então ele vai estar na massa úmida, mas eu quero a massa seca. É só calcular a umidade e você abater. Peso úmido é o peso seco. O peso seco é o peso úmido sobre 1 mais H. Acabou. Mas a grande questão é o volume do buraco. Aí a gente faz a relação de uma areia com a densidade conhecida, e essa areia vai preencher os vazios do buraco, e a gente calcula esse volume da areia que preencheu o buraco, né? Com a densidade da areia conhecida, a gente calcula aí o volume do buraco. Eu vou ter peso da areia que ocupou o espaço, tenho a densidade, eu acho o volume dessa areia. Esse volume dessa areia é o volume do buraco. Ok? Esse é o que se faz. Então, tá vendo aqui, ó, uma camada de 20 centímetros. Então, essa camada do aterro do pavimento foi 20 centímetros. Ok? Uma talhadeira para abrir o buraco, né? Aí já derramando o garrafão. Eu peço o garrafão antes, peço o garrafão depois para saber quanto é que ficou no buraco. Abato da constante do garrafão, que é esse volume, esse tronco de cone, né, que está aqui, né, que ele vai ficar perdido, essa areia aqui, né, vai ficar perdida, né, ele vai fechar aqui o registro, vai ficar essa areia aqui, eu vou pesar depois, verificar o que ficou aqui dentro do buraco. Abato o que tem aqui, eu tenho uma massa que ficou no buraco. Com a densidade da areia, eu acho o volume do buraco. Fácil, né? E a umidade tem que saber, porque eu tenho lá massa úmida, eu tirei do buraco. Massa úmida, eu quero massa seca, para fazer o gama seca. Massa seca é massa úmida sobre mais H. Aqui eu tenho o método Speed, eu vou lá colocar um peso da amostra de solo, o arenoso, argiloso, coloco no cilindro, ele tem lá uma tabela que diz qual é a pressão, né, que é dada com a reação da água com o carbureto, né, de cálcio, que está aqui, ele vai estar aqui, ele vai, faz e acha essa pressão numa tabelinha que vem junto com o speed. Ok? A gente acha a umidade aí. Ok? Depois de fazer isso aí, a gente vai fazer o quê? Nosso controle estatístico, uma tabela de amostragem, né? Número de amostras, de 5 a 21, não existe menor número que 5. O K, que é o risco, aí o alfa, né, o risco resultante, e o K, que é o multiplicador. Eu vou achar. Então, eu tenho CBR e SC. Eu tenho valores mínimos admitidos e valores máximos admitidos. Eu vou ter a média menos o K, desvio padrão, ele vai ter que ser menor que o valor mínimo admitido. E a média menos o K de vezes de padrão ele pode ter que ser maior ou igual ao valor mínimo admitido. Aceito o serviço. Se ele for menor, rejeito. Para a expansão já é o contrário. Eu quero que tenha a menor expansão. Então, X, a média mais o KS, se for maior que o valor máximo admitido, vai rejeitar. E se a média mais o desvio padrão vezes o desvio padrão, K vezes o desvio padrão, for menor que o valor máximo admitido, aceita-se o serviço. É o contrário. Ok? Aí a média, a gente sabe que é o somatório dos pontos dividido por N. Desvio padrão é o quadrado das somas, é a soma dos quadrados da média, né? Da variância da média, dividido por N menos 1. Fácil. Então, pessoal, está aqui o nossa aula. Terminou aqui a nossa aula. A gente falou sobre controle de compactação, falamos sobre a resistência, até um pouquinho de suor aqui. Falando sobre a resistência, né, relacionada à compactação e ao CBR, né, a resistência do solo, que é o CBR, que é a resistência relacionada à compactação e à umidade, né? E falamos também do controle desse campo, como é feito, né? Como é feito esse controle estatístico. Então, eu vou passar para vocês aí agora um exercício, né, de como para vocês fazerem, né, entregar depois os cálculos aqui na plataforma. Grande abraço e até a próxima.